boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Noite especial. No programa dessa noite nós vamos receber o presidente da CBF, José Maria Marim. Você que quer saber tudo, como anda a preparação para a Copa do Mundo 2014, eu convido você a enviar sua pergunta, a fazer o seu comentário, tribuna@redevida.com.br. E no programa de hoje, nós vamos falar também sobre o Plano Nacional de Educação. De que forma esse plano poderá mudar uma realidade tão sofrida e talvez tão menosprezada quanto a educação brasileira. Ao longo de décadas, vimos a grave situação brasileira no que se refere à educação. Participe com a gente, dê sua opinião. Nessa noite, a gente vai falar também sobre o poder do medo no nosso dia a dia. E a gente vai receber a palestrante e escritora Leila Navarro. Mas antes de tudo, vamos receber o nosso comentarista, Padre Juarez. Padre Juarez de Castro. Boa noite! Tudo bom? Boa noite. Que muito bom. Bem-vindo. Mais uma vez aqui, olha, mais uma vez, na segunda-feira para a gente começar, né? Mais uma vez. Coisas pertinentes e relevantes. E né? mais uma vez e muitas, né? Porque toda segunda-feira, nosso primeiro convidado da noite, Padre Juarez de Castro. Ele que a cada semana vai tratar de um tema específico no tema de hoje, justiça com as próprias mãos. A gente ficou chocado, né, nas semanas que passaram aí, com alguns fatos das pessoas querendo assumir a justiça com as próprias mãos, que é um grande perigo, Na verdade, o que mais chocou toda a sociedade negativamente foi justamente o fato de que aquele menino de 15 anos colocado num poste na zona sul do Rio de Janeiro, amarrado num poste com uma coleira, como se ele fosse... naquele momento eu vi o Pelourinho novamente instalado, com aqueles grilhões, né, que se usava nos escravos, colocado ali e as pessoas agredindo como se ele fosse um animal. Nós voltamos naquele momento ao tempo dos carrascos da Idade Média para humilhar, para enxovalhar, para menosprezar aquele menino. E aí o pior não foi isso, o pior é que a gente viu uma grande parcela da sociedade dizendo, não, tá certo, não, ele tem que fazer isso. Eu fiquei com medo disso. E o povo que estava ali também mata, justamente, lincha. Ficamos chocados, e eu fiquei chocado, é a minha opinião, de uma jornalista ter colocado a sua posição, uma jornalista que forma opinião, né? Eu sei que é a opinião dela, mas que ela tem um veículo de comunicação muito sério, grande na sua mão, dizer é compreensível. Compreensível, uma pinóia. Não pode, nós não podemos aceitar uma coisa dessa forma. E eu quero voltar, Dalcides, eu quero que a gente volte no Evangelho. No Evangelho pelo seguinte, certa vez Jesus estava chamando os apóstolos, convidando os apóstolos e tal, e ele convidou alguns para que pudessem seguir. E aí, um jovem disse para ele assim, Jesus, eu te sigo, mas deixa eu enterrar o meu pai. A resposta de Jesus foi peremptória e disse, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando a gente eu lê esse texto, a gente fica um pouco abismado, que a gente pensa que Jesus foi insensível. Coitado daquele rapaz, ele estava com o pai morto no velório e Jesus não quis deixar ele lá despedir do seu pai. Não, não é isso não. A expressão enterrar os mortos na Sagrada Escritura significa vingar a morte de alguém. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, aquele jovem provavelmente teve o pai morto por um inimigo da família. E naquele tempo, antes de Jesus, se eu matasse alguém da sua família, você tinha o direito de matar alguém da minha família. Quase uma questão de honra. Questão de honra. Isso seria enterrar os mortos, vingar a morte do meu pai. Provavelmente, aquele jovem teve seu pai morto por alguém e ele disse, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou lá matar quem matou meu pai. E Jesus falou, peraí, não, se quiser me seguir, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não vá fazer justiça com as próprias mãos. Se você quiser me seguir, não existe isso, acabou.
E é justamente o cristianismo que traz essa novidade para todos nós. O cristianismo rompe com o código de Hammurabi, ou rompe com a lei de Italião, e diz o seguinte, olha, acabou, não existe olho por olho, dente por dente, não existe. Existe sim perdão, existe sim um caminho da correção, existe sim um caminho da conversão, existe, e a partir de Jesus, aquele ditado que todo mundo diz, pau que nasce torto morre torto, acabou. Não existe pau que nasce torto e morre torto. Pau que nasce torto pode endireitar. E nós vemos, de repente, a sociedade indo contra esse tipo de pensamento e dizendo o seguinte, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos massacrar, nós vamos prender um poste, nós vamos fazer isso. E esse é o grande perigo. Quando... Não é um sinal também de desespero de uma população? É desespero de uma população... De se sentir completamente abandonada? Sim, mas um erro não pode justificar o outro de maneira nenhuma. Nós não podemos dizer que nós estamos sem polícia eficaz, nós não podemos dizer que o Estado não protege, e por causa do Estado não proteger, por causa de não ter uma polícia eficaz, nós vamos agora nos tornar justiceiros cometendo os mesmos erros de um bandido. Na verdade, essa palavra justiceiro, essa palavra da pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, isso não é novo, né? Nós já tivemos esquadrão de morte, os esquadrões de morte antigamente, nós tivemos a tal da Lecoq, uma escuderia que era para se matar as pessoas, nós tivemos coisas nos anos 70 onde as pessoas queriam fazer justiça com a tal da justiça com as próprias mãos, ou seja, o justiceiro é tão bandido quanto bandido. Uhum. É tão bandido quanto bandido. Nós não podemos... Quando nós temos um Estado, né, organizado, nós delegamos ao Estado a nossa proteção. Então, ele vai me proteger. No momento que eu delego ao Estado a minha proteção, ou seja, o Estado falha, ou seja, o Estado que, de repente, não tem uma polícia com eficácia, ele passa a ser o meu protetor. E cabe a mim, que requerer os direitos, pedir para que o Estado possa fazer melhor. Mas jamais, porque nós estaríamos errando em duas ordens. Primeiro, na ordem cristã e na ordem humanitária. Nós não podemos fazer isso porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Eu jamais tenho o direito de querer corrigir o meu irmão com a tortura, eu jamais tenho o direito de querer corrigir meu irmão com um pelourinho, eu jamais tenho o direito de corrigir meu irmão com agressão, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, merece o meu respeito e, sobretudo, o meu amor. E na ordem social, ou seja, uma sociedade equilibrada não se faz com justiceiros. Uma coisa que me preocupou também foi uma entrevista que foi concedida ao Fantástico da Rede Globo, onde um dos justiceiros, entre aspas, diz que ele sente uma grande paz, que ele volta para casa com a sensação de missão cumprida. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo da sociedade começar a sentir paz na violência. Ou seja, quando os teóricos do nazismo pregavam a eugenia, né, ou seja, matar as pessoas que nasciam com defeito, esterilizar de repente mulheres que pudessem dar à luz a filhos com problema, eles também voltavam para casa em paz. Os médicos que se prestavam a fazer esse tipo de serviço, os médicos que faziam esse tipo de trabalho, eles também voltavam em paz para casa com a sensação de dever cumprido. Esse é o grande perigo. Nós queremos uma sociedade onde nós achamos que o direito deve ser feito a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Mais uma vez eu volto na questão do cristianismo. A noção de direito que existe hoje, essa noção de direito que nós temos hoje, onde o direito do outro deve ser respeitado, essa noção vem justamente com o cristianismo. Antes do cristianismo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os bárbaros fazendo com que a Europa fosse todinha dominada pela força. A partir do cristianismo, nós vemos uma mudança radical no pensamento e no direito, onde o direito passa a ser o direito retributivo, onde nós passamos a ver um direito onde eu vejo a questão do outro como pessoa, como ser humano. É um grande perigo que a gente volte a esse tempo. Então, não é bonito isso. Não é bonito de repente, que a gente comece a achar
como sociedade, que isso deve ser feito, ou bem feito, ou isso e tal. E eu tenho também uma grande tristeza quando eu vejo as pessoas quererem dizer assim, olha, os direitos humanos. Peraí, o que é? As pessoas dizem, a turma do direito humano faz. Que turma do direito humano? Direito humano isso é direito de todos nós, é o direito do homem, da mulher, e nós não podemos dizer que existe uma turma do direito humano. Todo ser humano, ele luta pelo seu direito de sobreviver e viver. Então nós não podemos, de repente, assumir na sociedade uma posição do código da lei de Italião, onde nós massacramos, onde nós matamos e achamos que estamos certos. É perigoso isso, porque isso não é cristão. Isso não é cristão, isso não é amor. Um dos caminhos de superação desse problema que nós estamos vivendo enquanto sociedade não é de agora, a gente está vivendo isso há um bom tempo, esse medo, essa violência, essa forma imediata de querer resolver as coisas também. Aí então vem a grande palavra, educação. Isso. Ao mesmo tempo, será que a gente tem tempo para que o processo educativo comece a produzir seus efeitos? Como é que a gente vive esse momento entre um processo mais ideal de educação e a realidade que a gente tem hoje? Olha, Dalcides, a educação, quando se fala em educação também, eu tenho muitas reservas, porque quando nós falamos de educação, a gente delega para a escola. Educação não é só na escola. Esse é o problema de hoje, achar que a escola deve fazer tudo com a pessoa. Olha, meu pai dizia o seguinte, o que o berço dá, nem o túmulo tira. Então, na verdade, a educação começa no berço. Então, nós precisamos, de novo, começar dentro das nossas famílias a educar os nossos filhos para uma sociedade realmente que possa ser, não é utopia o que eu vou dizer, palavra de Paulo VI, para que seja uma civilização de amor. Não dá. Nós não podemos, ou nós nos tornamos uma civilização do amor, ou nós vamos nos destruir realmente, completamente. Ou nós temos que optar, né? A civilização do amor era uma ideia fixa de Paulo VI. E ele falava disso o tempo todo, ou seja, nós precisamos, mas quem educa para uma civilização de amor é a família que vai mostrar onde que deve acontecer isso. A escola vem como suplemento e a igreja vem justamente para dar a massa fina nesse negócio todo. A família começa, a escola dá o complemento e a igreja faz o acabamento de tudo isso. Por isso eu volto a dizer, não há sociedade sem escola, religião e família. Não há. Quero agradecer a presença do padre Juarez de Castro, nosso comentarista, que hoje tratou de uma temática que está aí nos inquietando, fazendo com que a gente realmente perca o sono, justiça pelas próprias mãos. E aqui também o nosso sinal claro de que somos contrários a qualquer forma de violência, inclusive dos justiceiros. É isso? É isso mesmo. E olha, que a gente assuma de novo a postura do Evangelho. A postura do Evangelho vai ser o perdão. Isso é fraqueza? Não. O perdão é para os corajosos, para os fortes. Só quem é forte consegue perdoar. Amigo, nos vemos segunda-feira. Olha, eu gosto de falar aqui de saúde, eu gosto de falar de coisa boa, eu gosto de falar daquilo que faz bem para você. E aquilo que faz bem para você é você se cuidar todos os dias. Quer ver uma dica rápida, fácil, prática? Tudo bom, Dalcides? Amigo Kleber, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, e boa noite a todos. Chegou a hora de você cuidar da sua saúde. E sabe como é fácil? Você ligando para o Oiti 0800 020 1738, produto natural, puro extrato do óleo do peixe, que eu sempre gosto de falar. Limpa o sangue, melhora a circulação, ajudando a prevenir doenças do coração, como infarto, AVC, quantas pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, ou seja, ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, pressão alta, que é uma doença silenciosa, Dalcides. Exato. Então é importante que você venha realmente priorizar. Você ama a sua saúde? Então você não vai deixar passar essa oportunidade não. Dores, artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, ele ativa a memória, melhora a sua concentração e para as mulheres, alivia os sintomas da menopausa, como aquele calor excessivo, aquela irritabilidade e até mesmo a indisposição. Agora, se você quiser conhecer mais benefícios do ômega 3, 0800 020 1738, Dalcides. E alguém que está dizendo assim, mas eu queria mais informações. É claro que aqui em um minuto não dá para a gente passar todos os benefícios, todas as informações, mas você liga sem nenhum custo, 0800
020 1738. 0800 020 1738, telefone para você ligar agora, pedir o ômega 3, mas antes de pedir o ômega 3, esclarecer, tirar todas as suas dúvidas, é isso? Aí. Promoção imperdível hoje, quantas pessoas? Hoje nós vamos fazer uma promoção especial começando a semana, daqui a pouco nós vamos falar com Leila Navarro sobre otimismo, sobre vida nova. Que é importante. Então, vida nova para você com 400 pessoas. 400 pessoas, olha gente, em 1 hora, promoção relâmpago. Você vai pedir Super Kit Família 2014, você escolhe ou colágeno 2 meses de tratamento para cuidar da pele ou a chia. Tá acima do peso, vai perder peso de uma forma natural. Quem paga à vista tem desconto e se não pode pagar à vista tem um parcelamento diferenciado no cartão, boleto é só daqui 45 dias, Alcides. 0800 020 1738, você liga agora, pede o ômega 3 da Oiti. Amigo, nos vemos amanhã. Um abraço. Obrigado. Olha, a gente fala aqui sobre educação no Brasil, a gente fala aqui sobre vida nova, a gente fala aqui sobre critérios, sobre valores, mas todos nós sabemos que educação no Brasil não vai bem há décadas. E você diz, mas isso não é novidade. Problemas com a qualidade do ensino é uma das principais questões enfrentadas ou não enfrentadas no nosso país. Porque o nosso nível de educação ocupa um dos últimos lugares no ranking mundial, por exemplo. Por que não conseguimos mudar essa realidade? Depois de tantas propostas e gente se envolvendo no processo educativo, um projeto de lei segue no Congresso para tentar melhorar esse quadro. É o Plano Nacional de Educação. Vamos falar sobre isso com o nosso jornalista Fábio Eutelberg, da Univesp TV. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse é o quadro especial, é um quadro em que temos o fato e a análise do fato. Vamos lá. Quando a gente fala sobre fatos e fatos que nos incomodam, fatos que tocam o nosso dia a dia, às vezes a gente traz aqui notícias boas, às vezes notícias difíceis. Educação, me parece uma notícia complicada da gente abordar, porque complexa. Mas eu queria uma palavra sua, o que é que está mudando? Tem perspectivas boas por aí? Como é que você vê a educação hoje? A educação hoje da Alcides tem uma perspectiva histórica, eu diria, com o Plano Nacional de Educação. Esse plano está sendo discutido no Congresso Nacional desde 2010, portanto, desde o governo federal passado, do governo Lula, e permaneceu praticamente o primeiro governo Dilma inteiro em discussões, né, um projeto que tem um trajeto longo, então ele começa pela Câmara, por nascer no Ministério da Educação, vai até o Senado e do Senado volta para a Câmara, que é onde está hoje. Ele voltou para a Câmara Federal e lá ele está sendo discutido novamente. Então existem várias polêmicas, mas o fato é que esse plano tem 20 metas, são 20 metas bem específicas que pretendem melhorar a qualidade da educação no Brasil. Principais pontos que você diz assim, a partir de agora, com esse novo plano, nós vamos realmente ter alguma guinada. Onde é que a gente vai ver os frutos concretos? Na verdade, o plano ele não vai garantir uma melhoria de educação por si só. Ele vai depender da boa vontade dos municípios e dos estados, que na verdade fazem a gerência desse investimento em educação. Então, na verdade, o plano ele tem a ideia de ser uma linha mestra e também que possa viabilizar algumas políticas para que esses governantes, seja de estado, seja de município, possam executar políticas de educação com melhor qualidade. Eu dou um exemplo. O exemplo do custo-aluno-qualidade, que é um conceito bastante polêmico no Plano Nacional de Educação, prevê que exista um custo mínimo por aluno em cada escola, que esse aluno que custe um determinado valor por ele, seja em São Paulo, seja no Mato Grosso, seja no Amazonas. Se isso acontecesse, por si só esse fato, Dalcides, isso já mudaria a realidade da educação no Brasil, porque cada escola teria um valor mínimo garantido por aluno, seja aqui num estado desenvolvido como São Paulo, ou um estado no norte ou no nordeste no Brasil, que ainda passa por dificuldades, principalmente em relação ao orçamento destinado à escola. Na sua análise, você que está diretamente relacionado à cultura e sempre acompanhando os últimos fatos e acontecimentos relacionados à cultura no nosso país, à educação no nosso país, a gente sabe que um plano como esse, um Plano Nacional de Educação, ele certamente vai tramitar, tem tramitado ali pelo Senado, depois Câmara, Senado e assim por diante. Tem muitas vezes um compasso ali de espera e muitas vezes uma falta de sintonia entre Senado e Câmara.
O que você vislumbra como possibilidade para um plano tão ousado quanto esse, Plano Nacional de Educação? Esse plano está enfrentando muita oposição do próprio governo federal. Isso por conta do investimento que tem que se fazer a mais do que o governo já faz. O tal custo aluno-qualidade que eu mencionei anteriormente, ele já prevê que o governo, para poder chegar nesse valor, ele vai ter que acabar investindo um pouquinho mais. Então, o plano que foi discutido no Senado é um plano diferente do da Câmara. O que nasceu na Câmara acabou sendo desenvolvido pela bancada de educação na Câmara, que é uma bancada muito séria, como é a bancada também de educação do Senado Federal. Porém, a bancada do Senado, o governo federal consegue fazer com que as suas ideias prevaleçam mais do que na Câmara. Então, na Câmara, vai voltar então a questão do custo aluno-qualidade, vai ser discutido novamente os tais 10%, equivalente a 10% do PIB para a educação. Então, uma questão que sempre está voltando. Que está voltando. E é bom lembrar, Dalcides, que esse Plano Nacional de Educação, ele não é o primeiro. Já houve um Plano Nacional de Educação que contemplou a primeira década desse século e ele teve dois grandes, digamos, êxitos, né? Um foi colocar mais de 99% das crianças do ensino fundamental na escola, isso foi feito, e também a criação de um sistema de avaliação externo, né? que hoje gera, por meio da Prova Brasil, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Com isso, o governo tem um mecanismo para avaliar as escolas, né? De uma forma ou de outra, mas não conseguiu muitos avanços no ensino técnico, no ensino médio, que hoje é uma coisa discutida, que vive em crise, mas não só no Brasil. Enfim, e esse Plano Nacional de Educação, segundo plano, tende a dar pelo menos luz ou tentar dar soluções a essas áreas que não foram contempladas. Quero agradecer nessa noite Fábio Teberg, jornalista da Nuinvesp TV, nosso jornalista convidado para essa noite para analisar fatos e acontecimentos, trazendo uma análise com profundidade, com valores. Esse é o nosso objetivo aqui pela Rede Vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Alcides. Olha, amigos, o medo faz parte da vida, isso sem dúvida nenhuma. Mas quais são os medos que nos rondam ultimamente? Agora você para um pouquinho e pensa, quais são os medos que estão aí roubando suas noites de sono, por exemplo? No medo, será que tem algum aspecto positivo? O que há de positivo no medo? A gente vai conversar agora sobre medo e superação com a escritora e palestrante Leila Navarro. Leila Navarro, como diz você, aqui tudo é rapidinho. Que maravilha, estou adorando. É o novo formato do Tribuna Independente. Você é nossa convidada e convidada especial. A gente selecionou um grupo de 18 especialistas. E quando a gente fala em motivação, quando a gente fala em olhar para frente com outras perspectivas, seu nome é sempre colocado ali, que né? bom, no que topo bom, da lista. que bom. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de medo, né? Eu estava dizendo assim, todos nós, eu acho que temos medo. Parece que o medo faz um pouco parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Você fez uma pesquisa no Facebook, achei o máximo, todo mundo participando e todo mundo se expressando. Foi muito legal. Quais as conclusões que você chegou sobre medo? Porque eu cheguei em teste, aqueles medos normais, de ter medo de morrer, medo de falar em público. Mas o que eu achei engraçado é que tem muitos medos que são assim, olha, não concretizar os sonhos, não encontrar a felicidade, não ter vivido plenamente, não encontrar a direção na minha vida, não encontrar a real vocação. Então é engraçado, não, eles põem um não na frente. Quer dizer, se você perceber que existe o medo e existe a realização, na hora que eu tiro o não, eu encontro o meu objetivo de vida. Okay. Então é interessante que você está na contramão, né? Muitos medos estão mostrando o seu sinal para onde você tem que ir. Daí quando você coloca assim, coloca o não na frente, quer dizer, você coloca o medo. Na hora que você tira esse não, você... Mas é que está o meu sentido de vida. É isso que eu tenho que aprender. É por esse caminho que eu tenho que ir. Então, coloca assim, o medo de não encontrar a felicidade, tira o não e veja. O meu objetivo é encontrar a felicidade. Como é que eu encontro a felicidade? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para encontrar a felicidade? Então, o medo também, ele sinaliza para a gente o que está incomodando, o que a gente está querendo. Olha que interessante. Só que o não e o medo te deixam no escuro. Quando você tira esse não, o que acontece? Você começa a encontrar luz, você começa a buscar alguma coisa para chegar naquilo que era o negativo, que era o oposto. Quer dizer, o medo, ele sinaliza para a gente, né? Um parênteses nisso, que agora você me despertou por uma coisa. Quando a gente tem medo de perder alguém, já mostra o quanto a gente ama esse alguém. É verdade, olha que é o lado bacana. positivo do medo.
O medo, ele faz parte da vida de todos nós. Eu comecei esse nosso diálogo dizendo exatamente isso. Tem outros aspectos do medo que fazem bem? Então, porque o medo que ele é um alerta. O medo te deixa alerta. Se você tem medo de alguma coisa, você fica alerta. Quer dizer, você não se entrega totalmente. Você tem medo de nadar, você vai nadar com cuidado, você vai aprender a nadar, você vai usar uma boia, você vai ver quanto está de profundidade, se tem pedra, se você pode mergulhar. Então, o medo é bom, porque ele ajuda a gente não se matar. E né? quando o medo imobiliza? Então, esse é o medo ruim, é quando imobiliza. Mas aí a gente tem que aprender a lidar com o medo, porque o medo ele não veio para imobilizar, o medo veio para deixar alerta. Se eu tenho medo de alguma coisa, por que eu tenho medo? Porque eu desconheço, porque eu não sei o que vai acontecer. É natural ter medo. E daí eu gosto de um exemplo que eu dou, que eu acho muito bacaninha, que é o exemplo da criança. Quando uma criança está com medo, e é normal a criança ter medo, né? É uma coisa interessante, a criança está com medo e fala assim, eu estou com medo do bicho-papão, não consigo dormir, não consigo dormir. O que o pai faz? O pai vai até o quarto da criança, mas tem bicho-papão, não sei o quê. O que o pai faz? Aonde está o bicho-papão? Está atrás da cortina, está embaixo da cama. Então vamos acender a luz e vamos ver se está lá. Então acende a luz e vai com a criança lá e mostra que não tem nada. E olha embaixo da cama e mostra que não tem nada. Então o medo, não adianta você ficar se escondendo do medo. A melhor coisa é tomar consciência do medo. Eu tenho medo e eu vou enfrentar esse medo. O que é enfrentar esse medo? É acender a luz, é tirar a cortina e ver o que tem atrás da cortina, é ir ver lá o que tem embaixo da cama. Então, metaforicamente, a gente tem que ir atrás do que provoca medo da gente. E atrás do quê? Do conhecimento. Hoje a gente tem tantos recursos para conhecer. Então, se você tem medo, é porque você está precisando aprender alguma coisa, buscar alguma coisa. O medo está falando assim, vai lá, vai aprender, vai buscar, vai fazer alguma coisa por aquilo. Quando você diz assim, o desconhecido. O desconhecido, em geral, nos causa medo. E a gente se sente inseguro diante do desconhecido. Ao mesmo tempo, deve ter algum jeito da gente se conhecer. Lógico que algumas pessoas poderão ter mais condições e vão ter um acompanhamento de profissionais específicos para isso. Mas tem alguma maneira de alguém que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, nessa noite, dizer, eu quero começar um processo de conhecimento ou de autoconhecimento? Tem alguma dica para a gente em relação a isso? Agora você me pegou. Eu acho que assim, hoje na internet você tem várias coisas, mas como você me pegou e não estava prevenida, então eu vou dar um presente para o seu público. Dá um presente. Eu vou dar um presente, hein? Olha, agora você vê, olha, vocês vão sair ganhando, porque quando ele me pegou desprevenida, vocês vão sair ganhando. Eu tenho um livro que chama, é um livro de coaching, é um livro onde você vai aprender a ser uma pessoa assertiva. E o que é ser uma pessoa assertiva? É ser uma pessoa que não tem medo de falar sim e não tem medo de falar não. Eu só não tenho medo de falar sim ou de falar não, porque eu me conheço muito bem. Quando você não se conhece, você sempre tem receios que vai ofender, que não vai ofender, se você vai falar não, mas depois você vai se arrepender. Então é muito importante você ter esse autoconhecimento. E eu criei um curso, e esse curso é um livro, mas que eu vou fazer, eu vou fazer o quê para vocês, aqui para o público poderoso? O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse livro na internet, quer dizer, vou colocar como um e-book. Quem mandar no meu Facebook, leilanavarro.com.br, não, esse é o meu site. Você entra no meu Facebook ou no meu site. Leila Navarro. Leila Navarro. Tá. Me acha lá ou no Facebook. Eu não sei falar, estava vendo o programa da Tribuna Independente, você falou que eu tenho direito a esse e-book, que esse e-book, né? E você manda esse e-book, que é um e-book de autoconhecimento. Esse jeito não tem jeito, você vai se conhecer. Porque eu montei de um jeito que é para ajudar as pessoas a se conhecerem. Sabe o que eu mais gostei agora? Em vez de você falar assim, qualquer coisa e sair na tangente, não, você diz assim, não, eu vou trazer a questão para mim. Eu quero ajudar esse telespectador que está um pouco perdido e quem sabe você que vai digitar hoje, Leila Navarro, vai mandar para ela essa solicitação, vai ter acesso a questões, perguntas que vão favorecer esse conhecimento porque interior. Assim, não tem nenhuma coisa que eu possa falar. Perfeito. Mas você tem um método, você pensou sobre isso e pode ajudar as pessoas. Eu vou dar, pronto. Agora, tem um livro seu... Você ganhou e eles ganharam. Tem um livro seu que também ajuda nisso. Ah, sim, tem. Está aqui, que eu até trouxe. Me dá um exemplar também. Esse é o auto-coach. Porque, na realidade, é o seguinte, lá você vai aprender, nesse curso que eu estou te dando, você vai aprender a se conhecer. O auto-coach, o que é? São perguntas, que são provocações para você saber realmente se você se conhece ou não. Como eu já disse uma outra vez aqui para você, o importante não é saber as respostas, mas é saber se fazer perguntas para você sair da zona de conforto e para você saber como é que você enfrentaria as situações, né? Então, o livro faz perguntas e provocações para você se conhecer. O auto-coach é uma maneira de se conhecer para você estar mais atento à vida, melhor posicionado, é como um treinamento. Você fica melhor posicionado diante das incertezas da vida. Porque se tem uma coisa que essa vida tem, é o seguinte, é um mar de oportunidades, mas é um oceano de incertezas, não é verdade? E a gente tem que estar aberto para isso e tirar o melhor disso. Eu comecei a ler este livro, gostei demais do auto-coaching de carreira e de vida,
mas eu quero dar de presente para o meu telespectador. Então, eu vejo aqui 2 exemplares. Vamos dar os dois? Vamos dar os dois. Que eu gosto de abundância, que miséria pouca é bobagem. Vamos dar para todo mundo. Então, abundância nessa noite, a gente vai mandar para 2 telespectadores, mas eles terão que participar aqui até o final do programa, certo? Você envia uma pergunta, um comentário sobre qualquer dos temas tratados ao longo desse programa e, de forma especial, você que está aí de longe, de perto, você manda e diz assim, olha, eu também quero ganhar o livro. Quem sabe você vai ser o escolhido, a nossa produção escolhe 2 pessoas no final do programa e a gente dá de presente o seu novo livro, que inclusive é lançamento, né? Isso. Auto-Coaching de Carreira e de Vida, da editora Ser Mais. Isso mesmo. Faltou dizer alguma coisa, eu acho, Leila. O que faltou dizer? É sobre otimismo. Porque quando a gente fala de otimismo, a gente lembra de Leila Navarro. A gente foi para as ruas saber se as pessoas são otimistas, se são pessimistas. Vamos acompanhar, vamos lá. No seu dia a dia, você conhece ou convive com pessoas que são negativas, pensam que tudo vai dar errado? Sim. Penso e é muito difícil conviver com gente assim. Todo lugar tem, né? Não tem jeito. Sempre dizendo, não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir. Sempre com pensamentos nesse sentido. Sou uma pessoa negativa. Eu sempre acho que vai dar errado antes de dar certo. Você não pode dar margem a esse tipo de pessoa. Você tem que seguir em frente. A diferença do otimista e pessimista não existe, porque esse mundo é cheio de altos e baixos. Você nunca sabe o que vai acontecer o amanhã. E quem tem objetivo, né, tem alegria. A vida da pessoa se torna melhor e ela acaba também contagiando as outras pessoas. Vão à luta, não deixa para amanhã. Porque eu acho que é importante a gente acreditar, porque é acreditando que a gente consegue chegar e alcançar aquilo que a gente pretende, né? O que você achou dos nossos telespectadores encontrados pelas ruas? Tem tanta gente pessimista, né? E tem gente assim que tem convicção. Eu sou negativo mesmo. Eu não acredito, não vai acontecer comigo não acontece. E quando eu falo que não vai acontecer comigo não acontece, eu já declarei. Já tem um bloqueio. Já não vai acontecer mesmo. Olha que coisa interessante. Eu ganhei num sorteio ano passado uma Cherokee. Quando, no Natal, era o Dia dos Pais, você vai no shopping, daí você troca os seus cupons, a sua nota fiscal por cupom, daí você ganha um sorteio. Bom, ganhei o sorteio. Por que eu conto isso? Porque quando eu ganhei o sorteio, eu nunca tinha ganhado, fiquei super contente. Toda feliz, foi contar para todo mundo. Quando eu conto uma pessoa que é otimista, ela fala, nossa, Leila, que genial, que bacana, nossa, eu nunca ganhei, mas como é que você está se sentindo? Te dá um abraço, fica feliz. A pessoa parece que ganhou junto. Quando você conta para uma pessoa pessimista, que você ganhou um sorteio, ela fala assim, não acredito. Não é possível. Como é que eu nunca vi ninguém ganhando? Gente, é uma coisa interessante. Quando ela fala assim, ela fala assim, mas agora você vai se ferrar, porque agora você tem que pagar imposto, tem que mandar blindar o carro, agora você vai ter um problema. Que problema? Não. Gente, é interessante. Foi feita uma pesquisa e mostrou que as pessoas pessimistas têm inveja. As pessoas otimistas não têm inveja. Você sabe cientificamente. Porque as pessoas, quando elas são otimistas, se você está indo bem, se você tem sucesso, ela vê você como um modelo, como uma possibilidade. Você estimula, você é uma inspiração para ela. Perfeito. E uma pessoa negativa, mas como é que ele pode? Se eu não consigo, se eu não vou conseguir, como é que ele consegue? Então a inveja é um pecado dos pessimistas. Então se você não quer ser invejoso, ter esse pecado capital, seja otimista. Leila, eu vou ser assim, super realista com você. Você precisa voltar e voltar mais vezes aqui no Tribuna Independente. Você faz a diferença, as pessoas mandam e-mails e dizem assim, amei a presença dela. Por isso que nós trouxemos você para mais perto. Leila Navarro, Auto-Coaching de Carreira e de Vida, da editora Ser Mais. Entre tudo que você escreveu, o que nós precisamos assim, destacar, o que foi mais importante deste livro que agora é lançamento? Olha, acho que o mais importante é que ele foi feito com a minha experiência, com a minha maturidade, depois de 15 livros escritos. Então eu tenho a impressão que esse, sabe, o último acho que é o que você acha que você deu o melhor que você podia dar, toda a minha experiência. Então, eu acho que quem ganhar esse livro vai ter um presente muito grande. Agora, quem não ganhar o livro não fica chateado, porque já ganhou outro livro, né? Exatamente. Eu vou dar o livro pela internet. Você vai disponibilizar. Vou disponibilizar o livro pela internet. Então, olha, eu quero ter muitos pedidos, porque eu quero que você aprenda a fazer esse coach de assertividade, porque você vai aprender a conhecer muito você. Gente, vai ser maravilhoso. E você falou assim, Leila Navarro, @ tal.
Tem algum e-mail também que as pessoas possam entrar? Ou tem algum site? Tem. Então é o www.leilanavarro.com.br. Esse é o site. No site você acha tudo. Você pode pedir tudo lá, que eu gosto de dar tudo, que eu sou assim mesmo. Agora, se você for no Facebook, eu gostaria, porque no Facebook a gente vai conversar, depois você vai falar dos seus medos. O Facebook é tão legal, é uma comunidade o Facebook, É uma comunidade e você troca, e você conversa. Gente, que possibilidade maravilhosa que nós temos hoje, né? Então a gente tem que aproveitar. Leila, a possibilidade maravilhosa de ter recebido você. Muito obrigado por ter participado. Aguardamos você nos próximos dias. E quero te dizer uma coisa. Não tem, acho que, noite que você virá aqui que não vai nos deixar para cima. Esse otimismo que você tem e que contagia a todos nós. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Como é bom falar com gente boa, falar de coisas boas, falar daquilo que realmente muda a vida da gente. Agora eu quero falar sobre a importância da leitura na nossa vida. Quem se alimenta de coisas boas passa a ser também um ser humano melhor. A leitura abre horizontes na vida da gente. A leitura nos faz ver a vida com outras perspectivas. Eu gosto de editoras que são sérias. Livros publicados pela editora Ave Maria. Eu digo assim, o livro é bom. Eu acompanho a editora Ave Maria desde a minha mais tenra infância, porque eu já nasci lendo os livros da editora Ave Maria. A editora Ave Maria pertence aos missionários claretianos e tem um papel fundamental na evangelização do nosso povo. As suas publicações são esclarecedoras, proporcionam uma intimidade com Deus e com Nossa Senhora. E hoje eu quero dar uma dica para você que, ouvindo o Padre Juarez, disse assim: como é que o Padre Juarez sabia daquele detalhe, que alguém que disse tal frase, qual é o contexto da tal frase? Claro, porque o Padre Juarez, ele se aprofunda. E aí você diz, mas eu também queria ler a palavra de Deus, mas entender o contexto? Ler a palavra de Deus e entender o contexto não é apenas para padres e bispos, é para gente de bom senso, leigos engajados, pessoas como você, que dizem assim, eu quero aprender mais. A Ave Maria tem uma edição de estudos na Bíblia da Ave Maria. Ela apresenta o texto tradicional da Bíblia, mas tem um diferencial. Inúmeras notas explicativas, referências bíblicas, que vão fazendo com que você entenda o contexto em que determinados textos foram escritos. Você vai aprofundar o que está querendo dizer aquele determinado autor, quais são os fatos históricos, a mensagem teológica, e você vai ter então muito mais conhecimento e capacidade de aprofundar a palavra de Deus. É claro, a editora Ave Maria, com sua Bíblia da Ave Maria, tão conhecida por todos nós, mas agora com muito mais enriquecimento, com muito mais textos e notas explicativas. Eu gostaria muito que você desse essa chance a você mesmo, que você desse e trouxesse a você e a sua família cultura, conhecimento, espiritualidade. Eu estou falando da editora que você pode também já ter acesso aí na sua casa nessa noite, www.avemaria.com.br. Os livros da Ave Maria são livros sérios. Hoje eu estou partindo da Palavra de Deus e você pode ligar durante o dia e no horário comercial e ter mais informações sobre a Bíblia da Ave Maria e tantos outros livros da Ave Maria. 0800 7730 456. Esse é o telefone para você ligar, entrar em contato com o pessoal da editora Ave Maria e se aprofundar na palavra de Deus. Tenha certeza de uma coisa, com a palavra de Deus a gente se sente iluminado e os passos, eles são cada vez mais seguros, porque a palavra de Deus é a nossa rocha. Está aqui, editora Ave Maria, a gente acredita, a gente assina embaixo e a gente diz que bom que existe gente séria trabalhando nesse campo editorial. Editora Ave Maria. Eu tenho a alegria de receber o presidente da CBF, José Maria Marim. Vou fazer um rápido intervalo, você já manda o seu e-mail, sua questão, sua pergunta, seu comentário para tribuna@redevida.com.br. A gente já volta já já.